Eu acho que agora foi. Oi, meu nome é Tuane e hoje eu tive a minha primeira crise de ansiedade depois de muito tempo. E eu queria aproveitar essa ocasião para compartilhar com você de como eu tenho aprendido a lidar com isso, de como eu tenho entendido que muitas vezes isso parte de um pecado meu, como eu tenho feito para apresentar esse pecado ao Senhor. Então, se você sofre com isso, vamos compartilhar informações. Eu preciso saber do que o Senhor, durante esse vídeo, mostrou para você e do que o Senhor te fez lembrar durante esse vídeo. Porque eu tenho certeza que ele vai ser para cura. Porque nós passamos por coisas difíceis para que, de alguma forma, o nosso testemunho abençoe a vida de outras pessoas. E eu creio que essa realidade vai ser para você também. Eu simplesmente aprendi em uma aula que o sinalizador de segurança, ele silencia a ansiedade, porque ele silencia o medo. Então, de alguma forma, a nossa ansiedade diante de Deus, ela é pecaminosa porque denuncia que a gente não tem tido segurança em Deus. Então essa é a questão tão problemática de viver uma vida em ansiedade. Esse é o confronto de não conseguir entregar o nosso caminho ao Senhor e saber que, independente das situações, Ele continua sendo o nosso Senhor. Independente das coisas que a gente passa, Ele continua sendo a pessoa que tem o controle de todas as coisas. Por isso que a ansiedade ela é uma problemática muito grande e, infelizmente, ela é muito normalizada no nosso meio e, às vezes, até banalizada. Um fato importantíssimo que eu queria trazer para você é que a ansiedade em si é consequência de medos diante de situações que a gente passa, diante de situações que nós somos expostos. Mas o transtorno de ansiedade é uma outra coisa, uma outra realidade, porque envolve um lapso temporal muito maior, envolve uma intensidade muito maior e tem consequências fundamentadas em outras coisas, em outras questões, que devem sim ser tratadas com um profissional de saúde, com um psicólogo, e devem ser analisadas. Então, não, essa não é a questão do vídeo agora. A questão do vídeo agora é falar sobre uma vida ansiosa diante de Deus. Dito isso, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive esses dias e que me alertou sobre como me comportar e como fazer de Deus o meu ponto de segurança e o porquê. Eu estava em uma aula em que um estudo específico estava sendo exposto e quando eu fiquei sabendo a consequência do estudo, explodiu a minha mente e eu comecei a correlacionar as situações e fatos que eu posso aprender e aplicar na minha vida espiritual também. Eu estava em uma aula em que houve uma exposição de um estudo que foi feito por alguns psicólogos e alguns cientistas em relação ao medo, à ansiedade e à segurança, de como o ponto de segurança ele é capaz de amenizar os medos e a ansiedade. Acontece que esses estudos eles iniciaram com alguns roedores que eram colocados em gaiolas e, através de algumas sinalizações específicas, algumas mensagens eram emitidas. Vou dar um exemplo. Tinham 2 sinalizadores azuis e esses sinalizadores azuis indicavam que esses roedores iam receber choque. Com o passar do tempo, eles passaram a ter medo daquela situação difícil. Por isso, eles demonstravam ansiedade diante daquilo. Contrapondo a essa experiência, os roedores também foram expostos a sinalizadores vermelhos, de forma que, mesmo que os sinalizadores azuis aparecessem, quando o vermelho aparecia, os ratinhos eles não eram expostos ao choque, à sensação de choque. Isso fez automaticamente com que a correspondência deles modificasse de medo para uma tranquilidade evidente. Quando eu comecei a entender pelo caminho que estava indo a aula, eu apenas fiz uma oração que eu precisava compartilhar com você hoje. Eu falei: Senhor, o Senhor precisa ser o meu ponto de segurança. O Senhor precisa ser o meu sinalizador vermelho em meio às minhas dores, em meio às minhas dificuldades, em meio às minhas dúvidas, em meio aos riscos. Porque só assim a minha ansiedade vai ser silenciada. E eu passei a correlacionar situações bíblicas que de fato aconteceram, que de fato foram reais e que podem ser trazidas para a gente como experiências. Porque o estudo em si, ele não acaba aí. O roedor, ele precisou criar uma nova memória, a memória da segurança,
para amenizar o efeito da memória do medo, do risco. Então hoje o Senhor ele inaugurou uma nova realidade para mim enquanto eu passava por essa situação difícil. Você, Tuane, você que tá aí assistindo, precisa desenvolver novas memórias com Deus. Memórias que transmitam a realidade de como Deus ele age, de como Deus ele é seguro, de como Deus ele é fiel, para que então, em frente ao risco, em frente ao possível dano, em frente aos medos, isso não prevaleça sobre a sua vida. Para que as reações do medo não dominem a sua vida. Que de alguma forma isso manifeste através do seu corpo, através da sua consciência, através das suas emoções, através das suas reações, através dos seus objetivos, através das suas relações. E aí tem mais, porque não acabou aí. Eu comecei a correlacionar essa situação com situações bíblicas reais que aconteceram, de homens e mulheres da fé que de alguma forma, diante do risco e do medo e da dúvida de diversas coisas, não se deixaram conduzir pela situação difícil e nem pelas reações ansiosas, mas de fato entregaram seu caminho ao Senhor e confiaram nele. Um exemplo muito claro disso e de diferença discrepante, e talvez na Bíblia seja um dos meus exemplos favoritos, é o comportamento de Pedro, dando a Jesus 3 vezes com o risco da morte, e a realidade de Pedro se entregando por amor a Cristo. A realidade de Estevão, por exemplo, que através da sua morte conseguiu glorificar a Deus. Homens e mulheres que nem diante do risco, do maior risco do ser humano, conseguiram paralisar diante da ansiedade e do medo. Pelo contrário, entregaram de fato a confiança e o caminho ao Senhor, considerando para o mundo que não havia mais perda, que não havia mais o que perder, porque eles de fato já tinham entregado tudo a Cristo. Então, amiga, se eu tenho um conselho para te dar hoje de como vencer a ansiedade, e esse conselho eu tomo para minha vida, e eu tô tentando de todas as formas fazer com que tenha uma aplicabilidade prática no meu dia a dia, é entregar o meu caminho ao Senhor. Entregar os meus objetivos, entregar as minhas perspectivas, entregar os riscos, entregar os medos, entregar tudo ao Senhor, deixar que Ele faça. E mais, lembrar dos momentos que o Senhor demonstrou para mim confiança, não só na minha vida particular, mas na vida de outras pessoas, experiências que eu vi de perto, experiências tangíveis em que o Senhor permaneceu fiel, em que o Senhor foi forte, em que o Senhor foi o alicerce, em que o Senhor agiu poderosamente. Só assim a gente vai conseguir silenciar o poder da ansiedade e silenciar o poder do medo e de fato vivenciar uma novidade de vida com Cristo. Eu decidi gravar esse vídeo hoje e não amanhã e não depois, quando eu me sentisse superior à ansiedade, porque é exatamente isso que acontece quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. A nossa vida, ela se torna testemunho vivo do que o Senhor ele é capaz de fazer. As situações difíceis se tornam testemunho do quanto Deus ele é poderoso, do quanto Deus ele é fiel e do quanto Deus utiliza de situações difíceis para ser visto e notado como um ponto de segurança. Esse vídeo te abençoou de alguma forma, eu queria te pedir, compartilha com alguém que você ama muito, mas também compartilha aqui comigo algo que o Senhor lembrou para você, de que você precisa de fato apresentar e que vai sair daí um testemunho vivo de que o Senhor ele é fiel e seguro. Esse é o meu primeiro vídeo de volta, então se inscreve, continua no canal, porque a gente tem muita experiência de Cristo para compartilhar. Beijo!